Olá, querido escritor, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês um passo a passo de como criar um conto. Te interessa? Então, vem comigo! Será que rolou esse negócio de passo a passo? Quando o assunto é escrever contos, isso não é difícil só para quem não escreve. Por incrível que pareça, às vezes para quem está acostumado a escrever livros, quando se pega a escrever uma história mais curta, também é complicado. Então, por isso hoje eu vou dar dicas de como escrever um conto e você vai ganhar ainda essa fórmula, que é o passo a passo para criar o seu conto. Tem uma dica que foi muito importante para mim e que certamente vai te ajudar também. Muitas vezes uma história longa frutifica na nossa mente. A gente pensa uma história bem grande. Mas o segredo do conto é você pegar uma cena daquilo que você está imaginando e jogar no papel. Então, quanto mais próximo do fim você conseguir começar a sua história, melhor para você. Eu quero deixar um beijo especial para os alunos do Colégio Estadual Dom Eduardo, porque eu e minha amiga Viviane Monge lançamos um desafio lá na escola para os estudantes, que é a produção de um conto. Vamos lá então? Passo número 1. Defina o gênero e o público-alvo do seu conto. Primeira coisa é decidir para quem você está escrevendo a sua história. Qual a idade desse público que vai ler o seu conto? É um público feminino, masculino, é um público misto? Pense a respeito disso. E também outro fator importante, né? Qual gênero que você vai escrever? Você quer escrever uma história romântica, um drama, aventura, fantasia e por aí vai. Então, decida-se primeiro sobre isso. Sabendo disso, nós vamos para o passo número 2. Escolha os seus personagens. Sobre quem você vai escrever. Importante, hein? No conto não é possível ter dezenas de personagens como num livro, por exemplo. Você precisa escolher poucos personagens. Às vezes 1, 2, 3, dependendo aí o número de caracteres que você vai usar na sua história. E aí, para você pensar esse seu personagem, já escreva aí um esboço no papel das características físicas, né? Como que é o olho, o rosto, o corpo, o cabelo desse seu personagem. E também já pense nas características psicológicas, né? Por exemplo, esse seu personagem tem traumas, do que ele gosta, do que ele não gosta. Então vá trabalhando a personalidade do seu personagem. E aí, o que é legal? Você vai pensar o que teria de problema, o que seria um problema para esses seus personagens. Então, por exemplo, eu fiz um personagem que ele tem medo de água, por exemplo. Ele tem um trauma de uma vez que ele estava fazendo um mergulho. Se ele tem trauma, seria um grande problema ele ter que fazer um salvamento numa praia, por exemplo. E imagine então se quem estiver afogando seja uma pessoa que ele gosta muito. Ou seja, você começa a ver, de acordo com a personalidade que você desenvolveu para o seu personagem, quais seriam os conflitos que ele poderia enfrentar. E para fazer isso, gente, vale fazer um brainstorm. E que os brasileiros também dizem toró de parpite, que é você jogar no papel, sem culpa, sem julgamento algum, todas as ideias que você tem. Então você coloca lá como desafio que você vai colocar 10 problemas que poderia surgir na vida do seu personagem de acordo com a personalidade que ele tem. Depois disso, você vai para o passo de número 3, que é como começar o seu conto. É aí que o pessoal já fica todo desesperado, descabelado, né? Como é que eu começo, enfim, o meu conto? Então você acabou de descobrir quem é o seu personagem e quais são os problemas que poderiam aparecer na vida dele. Então agora é a vez de você escolher
qual o conflito mais atraente, o conflito mais curioso que prenderia o leitor na sua história. Escolheu um conflito? Então você vai pegar agora e vai começar o seu conto, por que não, já colocando esse conflito na história. Joga o seu leitor lá no olho do furacão, que ele já vai ficar curioso para saber o que vai acontecer. Então você joga o conflito e já vai apresentando ali o seu personagem dentro de todos aqueles elementos. Lembrando que quando nós escrevemos um texto, um conto, né? A gente não tem muito tempo para ficar colocando detalhes sobre o lugar, detalhes sobre até mesmo o personagem em si. Então você vai ter que escolher muito bem as palavras para colocar o que é suficiente, sem deixar faltar pontos importantes, tá? Então é aí que eu falei, já começa a sua história mais perto do fim possível. Feito isso, vamos para o passo 4, que é a busca por solução. Agora, o seu personagem vai fazer escolhas para solucionar o problema que você propôs na história. Então, ele está em apuros e vai procurar uma solução para esse conflito. Lembrando que nem sempre a solução que ele escolhe seja melhor. Ele pode, por exemplo, estar arrumando um outro problema para ele, por exemplo, certo? Nem sempre aquele conflito vai ser solucionado de primeira. Ou então, você pode fazer com que aquele primeiro conflito se torne um conflito ainda maior para o seu personagem, e aí ele vai ter que resolver outras questões. Mas lembrando que se seu conto exige aí que ele seja curto, é bom você trabalhar apenas um conflito, tá? E depois, naquela busca dele por solução, nós vamos chegar ao passo de número 5, que é o clímax da sua história. A história do seu personagem vai chegar no ponto mais alto do enredo, mais tenso, que é aquele momento, nossa, crucial da história. E aí, o que ele for decidir ali, a escolha que ele fizer ali, já vai fazer a sua história ir caminhando para o desfecho, para o final do seu conto. Então, rapidamente, nós já estamos indo para o passo de número 6, que é desfecho surpreendente. É onde o seu personagem vai fazer o fechamento do conflito. Lembrando que ele pode resolver esse conflito com excelência ou não, porque muitas vezes o que nos resta na vida é apenas um bom aprendizado, não é? Então, na vida dos nossos personagens também. E aí, se você acha que ao último ponto final acabou o seu conto, você está errado, porque ainda nós temos o passo de número 7, que é revise. Revise, revise e revise de novo. A primeira coisa que você vai precisar fazer, leia todo o seu conto e avalie se há um encadeamento de ideias, se faz sentido o seu texto, se tudo está interligado, se não ficou pontas soltas no seu conto, perguntas não resolvidas, né? Se todo o enredo está fechadinho e bonitinho. Se estiver, você vai então para a revisão da ortografia do seu texto e também da gramática, né? Deixar aquela coisinha bonitinha na língua portuguesa. E aí, meu amigo, ainda não acabou. Nós temos o passo de número 8, que é publique, né? Deixe o medo de lado, tenha coragem, mostre o conto para os seus amigos, publique nas redes sociais e faça a sua carreira de autor alavancar. Ah, e se você quiser ler um dos meus contos super curtinho, que dá para você ter uma ideia, né, de como construir um conto e ainda ampliar essas dicas aí que eu passei, é só acessar meu blog, que tem mais informações lá sobre o assunto. Eu desejo para você boa inspiração, boa sorte e que você consiga construir o seu conto. Deixa seu like, se inscreva nesse canal, porque assim eu vou deixar aqui cada vez mais dicas de escrita. Muito obrigada, um beijo!